Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês um bolo coberto com ganache e eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu fiz um bolo todo lisinho e com um pouquinho de ganache escorrendo que ficou uma gracinha e tá super fácil de fazer. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate nobre meio amargo e 120 gramas de creme de leite de caixinha. Para mim, essa é a proporção que fica no ponto perfeito. Então eu começo derretendo o meu chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média. Derreti completamente, daí eu acrescento o meu creme de leite, misturo muito bem até formar um ganache bem bonito, bem brilhoso. Aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo porque, na minha opinião, é o que fica perfeito para fazer cobertura, mas você pode também utilizar o chocolate ao leite. Meu ganache tá pronto, eu vou deixar ele descansar por 10 minutinhos aqui do ladinho, não precisa levar na geladeira para poder começar a alisar o meu bolo. Aqui o meu bolinho já desenformado, esse bolinho ele ficou torto assim, não sei porquê, pessoal, a massa tava bem certinha, eu não sei o que aconteceu. Então aqui eu tenho o meu ganache, ele descansou apenas 10 minutos, não leva para descansar na geladeira, senão fica um pouquinho complicado. Então deixa descansar 10 minutinhos aqui no cantinho do lado, não precisa levar na geladeira. Então eu coloquei uma quantidade no topo do meu bolo e eu começo a espalhar com uma espátula. Eu não coloquei todo o meu ganache, tá bom? Essa quantidade de ganache que eu preparei vai dar para esse bolinho de 15 centímetros de diâmetros por aproximadamente 13 centímetros de altura. Então eu vou espalhando aos poucos. Essa primeira camadinha vai ser a camada base, então ela não precisa ficar perfeita. Vai espalhando com calma, onde precisar você vem e coloca mais um pouquinho de ganache. A gente precisa aqui cobrir o bolo todo, para depois fazer a camada de acabamento. Agora venho com uma espátula reta. É legal você utilizar uma espátula reta que vai deixar o bolo bem certinho e vai ficar mais fácil de você nivelar ele e deixar ele todo certinho, tá bom? Então eu aliso o meu bolinho e vejo na onde eu preciso aplicar mais ganache. Daí eu vou aplicando na onde não encostou a espátula, aqui no caso tem menos ganache do que o restante do bolo, então com bastante calma vou aplicando, espalhando, depois volto com a espátula reta novamente para nivelar esse bolo. Faço as minhas quinas bem simples, não precisa deixar muito certinho agora, para daí sim eu aplicar minha camada de ganache de acabamento. Então eu pego mais um pouquinho do meu ganache, coloco no topo do meu bolo e começo a jogar para as laterais, para ele ir escorrendo e ficar fácil para mim alisar. Então você vai espalhando aos poucos. Eu não coloquei tudo aqui ainda, tem mais um pouquinho ali no meu recipiente. Então eu vou espalhando com a minha espátula, depois eu volto com a espátula reta para dar o acabamento na lateral.
O ganache, pessoal, ele tem que ser aplicado nessa textura mole. Se você aplicar ele numa textura mais consistente, vai ficar um pouquinho difícil para deixar esse bolo todo retinho, todo nivelado, enfim. Então você vai vendo, se precisar você volta, coloca mais um pouquinho de ganache em algum lugar que tiver faltando. E agora eu finalizo fazendo as minhas quinas. A minha lateral já tá toda retinha, toda bonitinha, então eu vou fazer a decoração na base dela com granulado. Limpei o meu prato, daí eu venho com o meu granulado, eu vou utilizar esse daqui, que é aquele granulé, que é um granulado mais gourmet, ele é até de chocolate ao leite, ele é muito gostoso. Eu vou apenas fazer um detalhe na base do meu bolo. Se você quiser deixar o bolo assim também, vai ficar legal, não precisa colocar esse granulado. Depois eu faço o acabamento no topo, eu vou fazer aquele efeito de drip um pouquinho mais grosso, que ficou bem legal o resultado. Então eu vou colocando aqui o meu granulado, daí eu venho com um pincel de silicone e vou levantando ele na lateral do meu bolo. Se você quiser fazer a lateral toda de granulado, é só colocar mais granulado no prato e levantando com o pincel, porque o ganache ele não secou ainda, então vai grudar tudo certinho e vai ficar bem legal o resultado. Então aqui ficou assim, olha como ficou legal essa base do bolo. Agora, pessoal, com o restinho de ganache que sobrou, vou mostrar pra vocês a quantidade que sobrou. Sobrou esse pouquinho aqui, eu vou colocar em outro recipiente só pra vocês visualizarem melhor e vou acrescentar um pouco de creme de leite até ele chegar na textura que eu quero pra fazer o drip. Então aqui é bem no olho mesmo, não tem uma quantidade certa. Vai colocando aos poucos, misturando até ele ficar naquela consistência mais molinha. Eu vou mostrar pra vocês a consistência que ele tem que ficar. Então eu coloquei um pouquinho de creme de leite, misturo, coloco mais um pouquinho até ele ficar num ponto que ele vai escorrer no bolo, mas também ele não vai escorrer demais. Se você quiser fazer outro ganache para fazer esse drip, não tem problema, mas aqui eu vou utilizar o que sobrou do meu ganache. Então aqui ele já tá quase chegando no ponto que eu gosto. E o ponto que eu gosto é esse aqui, pessoal, como ele fica um pouquinho mais molinho, você levanta a espátula, ele meio que escorre. Então agora eu coloco em um saquinho de celofane e começo a aplicar no meu bolo. Uma dica, se você tiver medo de chocolate escorrer demais, você leva o bolo na geladeira um pouquinho para começar a fazer o drip, porque assim o chocolate endurece mais rápido e ele não escorre tanto. Então eu coloquei em um saquinho de celofane e tô colocando aqui, eu quero que as gotas fiquem bem grossinhas, mas se você quiser que as gotinhas fiquem mais fininhas, é só colocar mais creme de leite. Devido à quantidade maior de creme de leite, até muda um pouquinho a cor do chocolate e dá todo um charme, dá toda uma diferença no acabamento do bolo. Agora eu venho com o granulado e vou colocando aqui no topo do meu bolo. Eu não vou preencher o topo todo, mas se você quiser vai ficar um resultado bem legal também. Se você quiser decorar com brigadeiro ou algum outro docinho, morangos, vai ficar muito bonito. Então eu vou colocando somente em volta do meu drip.
E aqui está o resultado, pessoal. Ele fica com um acabamento bem bonito. Na hora de você cortar, na hora de você comer, ele fica com aquela textura macia, aquela textura bem gostosinha. Ele não fica duro. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.